Olá de novo. Desculpa aí, deu um probleminha aqui no telefone, né? Na câmera aí. Mas como nós estamos falando, temos dois termos para a palavra arrependimento, né? No Velho Testamento, no hebraico, a palavra arrependimento é mudar de ideia. Mudar de ideia. Você tem uma ideia, um pensamento, e você tem que mudar, porque com aquele pensamento você não vai chegar em canto nenhum. No Novo Testamento, no grego, já a palavra para arrependimento é virar-se, voltar-se, né? Então, o que é isso? O que é virar, o que é voltar? Eu vou numa direção sul e percebo que estou na direção errada e retorno para a direção norte. Vamos dizer assim, de uma maneira mais prática, é que eu pegar o ônibus. Eu quero ir para o norte, mas peguei o ônibus que vai na direção ao sul. Então, totalmente contrário. Então, eu tenho que me arrepender, descer desse ônibus e pegar o ônibus que vai para o norte, né? Então, o arrependimento é uma firme decisão interior, mudança de pensamento, é uma mudança na mente, né? Quando eu mudo, quando eu me arrependo, eu mudo a minha mente, eu me arrependi porque os meus pensamentos me levaram a ter decisões erradas. Então eu preciso mudar, eu preciso ter a metanoia. E essa metanoia só consegue quem tem Cristo. A virada da metanoia é para aqueles que têm Jesus. Infelizmente, muitas pessoas conseguem ter uma metanoia de mudança de vida, mas eu estou falando de vida eterna, de mudança de interior, de quebra de paredes de rejeição, de parede de rebelião, essas paredes que detonam com o ser humano, né? Eu estou falando de paredes que precisa ser construída de fato e de verdade, para você viver uma vida plena, uma vida que Deus quer que você viva. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Essa vida é abundância, é que eu estou falando. Da vida que Jesus veio nos dar de fato e de verdade, né? Quando eu tenho essas duas questões, né? Eu trabalho a mudar de ideia, né? Eu me viro para o lado contrário do que eu estava caminhando, né? Arrependimento é isso, é uma firme decisão interior, não é uma exterior, é uma decisão interior, é uma mudança de mente, de pensamento, né? Que resulta em uma mudança interior que muda nossas atitudes e ações. O arrependimento ocorre em 3 áreas de nossa vida, né? Espírito, alma e corpo. Primeiro, ela começa no espírito, quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, quando você conhece a sua identidade, o sopro de vida que tem dentro de você. Aí começa essa mudança. Você começa a conhecer quem é você e quem é Deus. E esse Deus que pode mudar toda a tua história. Esse Deus que reconhece, né, você como filho amado, como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Esse Deus que sempre quis o melhor para você. Você que não entendia por causa dos falsos profetas que você teve na sua vida, né? Observação, precisamos nos arrepender do pecado, orgulho, incredulidade, né? Essa deve ser uma das portas principais que devemos fazer. Arrependimento de pecado, de orgulho, da incredulidade. Nos arrependermos, dizer, Senhor, perdoa porque eu fui incrédulo, porque eu não cria no Senhor e padeci, eu não criei disso, da forma que o Senhor falou, né? Fui muito orgulhoso, sou orgulhoso, me ajude a vencer a barreira, esses tijolos, essa parede do orgulho, tira de mim, despedaça, torna ela em pó e constrói um muro, né, da sinceridade, né, o orgulho, da humildade, da fidelidade, né? Pedir perdão pelos pecados, pelos erros, porque pecado, querido, vou te dizer uma coisa, o que é pecado? Pecado é não acertar o alvo. Quando eu peco é porque eu estou errando. O meu pecado é trazer dano para mim mesmo.
Você não traz dano para Deus quando você peca, querido. Nem se pensa nisso. Deus te amou quando você estava nos seus delitos e pecado. Ele não está nem aí para o teu pecado. Ele está aí, sim, em você reconhecer os seus erros e se voltar para Ele. E acertar nele. Porque quando você reconhece isso, quando você confessa os seus pecados e deixa, você alcança misericórdia. E alcançar misericórdia é acertar. Quando você está pecando, você está errando o alvo. E quando você reconhece isso e começa a trilhar o caminho que Deus mostrou na sua palavra, as sinalizações, né? Porque as leis são sinalizações de como você acertar, de como você viver a vida que Ele disse que veio trazer para você, que foi vida e vida em abundância, né? Adão veio como o homem, né? O velho homem. Quando Adão, o velho homem, ele tem essa parede de rejeição, né? Adão, o velho homem, quando você vive no velho homem, você vive nessa parede da rejeição. Jesus é aquele homem, né? Que é o novo homem. Vamos falar aqui um pouco, deixa eu ver aqui em Romanos 5. Essa palavra é muito importante, muito poderosa. Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 18 ao 21. Deixa eu ver o que diz. 5, 18 ao 21. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Veja que Paulo está falando aqui de Adão, que foi o homem que veio o juízo, mas também, por um homem também, veio o ato de justiça, veio a graça sobre todos, né? Um veio o juízo e pelo outro veio a graça sobre todos. Justificação de vida. Porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa mudasse, mas onde o pecado mudou, superabundou a graça. Oh, louvado seja Deus! Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim como o pecado reinou na morte, aleluia, a justiça, veio o dom da justiça para reinar em vida sobre muitos. Então, querido, Jesus, esse aferidor, Jesus é essa segunda pessoa, né? Esse segundo homem que devemos seguir. Não o Adão. Não devemos focar no Adão que errou, que pecou, que desobedeceu, mas no Jesus que obedeceu de fato e de verdade e tem a graça, a misericórdia, a mudança. Diz onde reinou o pecado, superabundou a graça. Graças a Deus que não devemos vivemos pelo aquilo que o pecado, né, deu, mas pela graça que abundou em Jesus Cristo, né? Se você vê lá em Romanos, a rebelião, né? Em Romanos 6, fala sobre a questão da rebelião, né? A incredulidade, a rejeição, ele trouxe incredulidade, né? Carne, orgulho, né? Já em Jesus Cristo, a humildade e confissão. O novo homem, em Efésios 4:24, fala sobre a santidade ao Senhor Jesus. Fala sobre alguém que começa a trilhar o caminho de Jesus e santificar para Ele. Porque quando eu trago a questão do perdão, veja o que traz. Libertação pelo perdão. Eu ressentido contra Ele, figura de autoridade, né? Quando eu estou ressentido, o meu eu, está ressentido contra a figura da autoridade.
contra aquelas pessoas que me magoaram, como aquelas pessoas que me fizeram chegar até onde eu estou. Se há uma mágoa, eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que confessar perdão, eu tenho que trazer essa liberdade para mim, né? Porque eu, parecido com ele, figura de autoridade, quando eu pego essa figura e transfiro para mim, eu vou ferir muitas outras pessoas, então eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me arrepender, porque eu estou tendo a cópia daquilo que me feriu, né? Eu, parecido com ele na figura de autoridade, quando nesse sentido aqui, é quando eu me arrependido, como eu liberto, né, pelo perdão dos meus pecados, eu começo a ver até a figura de Jesus como autoridade sobre minha vida. Eu começo a amar a Deus. O eu interno, né, torna-me igual a Deus, porque Ele me fez igual. A confissão e humildade. Agindo assim, teremos uma visão correta de Deus. Quando eu confesso os meus pecados, quando eu tenho humildade de reconhecer Deus como um único e suficiente Salvador, quando eu reconheço que Ele é o meu resgatador, Ele é o meu aferidor, que Ele é o meu restaurador, que Ele é meu libertador, então eu começo a entender Deus e amá-lo mais ainda. Quando eu começo a amar, já não vai ver mais amargura, rejeição, orgulho, essas coisas caem por terra, porque começa a crescer em mim paredes novas da bondade, da misericórdia, da graça, paredes, né, que vai dar sustentação para a vida e vida eterna, vida plena, né? Eu tenho que reconhecer as estratégias do inimigo, né? Ele vem com ameaça, com acusação, zombaria, confusão e mentira, tudo isso é de Satanás. Tudo que tem ameaças e acusação, né? Se você ver em Neemias 4, eu vou dar só o versículo, para não ficar muito comprida nosso vídeo. Neemias 4, de 1 a 7, você vai ver lá são as ameaças e acusações do inimigo. Zombarias, Neemias 2,19. Confusões e mentiras, Neemias 4, 8, 6 e 19. Falsos amigos, Neemias 13, 4 a 9. É que ele levanta. Influência demoníaca, né? Quando eu reconheço, então eu tenho que fugir disso. Onde tiver ameaça, acusação, zombaria, onde tem mentira, onde tem influência demoníaca, a gente tem que fugir. Porque aí é a estratégia que ele usa para nos destruir, para levantar paredes sobre a nossa vida. A vontade dele é de nos destruir, quebrar as paredes protetivas de Deus. Mas por isso eu tenho que fazer o quê? Renunciar. Ao identificar as estratégias do inimigo, o que eu devo fazer? Quando eu reconheço que tem ameaça, que tem acusação, que tem zombaria, então eu tenho cuidado com as acusações, cuidado com a zombaria, cuidado com a confusão. Se você é uma pessoa que gosta de confusão, fuja de confusão, fuja das mentiras, seja verdadeiro, fuja das pessoas mentirosas. Não faça, não queira, né? Se é preciso se isolar para não estar no meio das pessoas, se isolem. Você não precisa mais de ninguém a não ser Deus. Deus é teu amigo verdadeiro. Mesmo que tua mãe e teu pai te deixem, ele jamais vai te abandonar. Ele diz lá em Hebreus, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso é a minha firmeza hoje, como filho de Deus, como pessoa em Deus. A minha firmeza é saber que eu tenho um pai do céu que nunca vai me abandonar. Já fui abandonado por muitas pessoas. Já fui mal visto por muitas pessoas. As pessoas já me criticaram muito. Às vezes a minha bondade assombra as pessoas que elas acham que eu quero fazer mal, quando na verdade quero fazer bem. E talvez e traz isso confusão. E essa confusão, sabe, eu estou evitando agora ter influência demoníaca. Fuja delas. Então, quando eu renuncio, quando eu identifico essas estratégias do inimigo, eu começo a renunciar, né? Como é que é isso? Esperar em Deus. Orar e confiar em Deus. Esperar. Espera em Deus. Espera no Senhor. No tempo certo, todas as coisas vão entrar, né? Vão se encaixar.
prosseguir no temor do Senhor. O que é temor do Senhor? É confiar. O temor do Senhor é dar a Ele a honra, a glória, o louvor. É saber que Ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E Ele quer lhe ver quando você está nessa questão de no temor do Senhor, é confiar. O temor do Senhor é respeitar o Deus eterno que te criou. Quando você respeita e está no temor do Senhor, você respeita a outra pessoa. Você não julga, você não condena. Você respeita a mulher do teu vizinho, você não rouba o teu irmão. Você quer que ele cresça. Pelo temor do Senhor. Pelo temor do Senhor. Você não trai sua mulher. Você é verdadeiro. É uma pessoa limpa de coração, pura de coração. E quando eu reconheço essas estratégias do inimigo, eu prossigo trabalhando, firme, não paro, eu não desisto. Aquele que tem Deus não desiste nunca. Jesus nunca desistiu. Por isso que ele chegou onde chegou. Colocar guardas contra os inimigos. O que agora é se prevenir. Colocar guarda contra os meus inimigos é me proteger. Como é que eu me protejo? Orando. Pai, obrigado, sendo grato, com gratidão ao Senhor. Obrigado pela proteção, obrigado pelo seu favor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado. A oração que Jesus fez, é que ele disse, eu não peço que eu tire do mundo, mas que o livre do mal. A gente não vai ser livre do mundo, as coisas que vai acontecer, as mentiras, a zombaria, essas coisas aí vão acontecer, mas ele disse que nos livra delas todas. E a gente tem que permanecer trabalhando, nos esforçando. Colocar guarda contra os inimigos é exatamente isso. Prestar atenção nas ameaças, prestar atenção nas acusações, prestar atenção nas mentiras, nas zombarias, nos falsos amigos, que é o maior que tem. A pior coisa que o homem pode ter na face da vida são os falsos amigos, que te apunhalam por trás, que é teu amigo pela frente, mas por trás é teu inimigo, que é tua derrota, quer que tu realmente viva na miséria. E não é assim. Recusar a associação com o inimigo. Se recuse. Seja por dinheiro, seja por qualquer coisa. Se recuse ter associação com aquela pessoa que não tem nada a ver com Deus. Se recuse estar com pessoas dinheiristas, pessoas que só pensam no dinheiro. Não é pessoas ricas. Existem pessoas ricas maravilhosas que usam, desfrutam e abençoam muita gente com aquilo que Deus dá nas suas mãos. Guerrear usando as seguintes armas. Olha as armas de guerra que temos. O nome de Jesus. Esse é o nome que está acima de todo nome. Em nome de Jesus, todo demônio se ajoelha. Não tem uma porta que não se abra com esse nome. O nome de Jesus é poderoso. Esse nome ganhou o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse. Um dia toda língua irá confessar. Um dia toda língua irá, glória a Deus, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O sangue de Jesus. Por que o sangue de Jesus? O sangue de Jesus foi o que nos purificou. A representação daquele sangue derramado foi para nos lavar, nos purificar de todo o pecado. Então o sangue de Jesus é poderoso. A couraça da justiça, vamos nos vestir, seja a justiça de Deus, somos justos, verdadeiro. Capacete da salvação. O que é capacete da salvação? É proteger sua mente daquilo que é das mentiras do inimigo. Capacete da salvação é proteger a nossa mente das mentiras, da covardia, dos ataques, da zombaria, Não deixar que nossa mente entre em impureza. Como aqui, a palavra de Deus, essa sim é o que tem que estar. Paulo diz que tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então vamos pensar, protege a sua cabeça com isso, sua mente, com o capacete da salvação. Quando você usa o capacete da salvação, quando você usa a palavra de Deus,
na sua vida, você vai estar protegendo, honrando a Deus, agradecendo a Deus, exaltando a Deus, pegando os preceitos da palavra de Deus e vivendo, né, o cinto da verdade. Verdadeiro. O que é ter o cinto da verdade? É que dá segurança. Quando você for verdadeiro, vai te dar segurança, sabe? Ninguém vai te acusar de mentira, de falso, porque você está com o cinto da verdade, sabe? O escudo da fé. A fé é tudo, o escudo da fé. A fé te protege, a fé é o fundamento, a fé é a certeza, a fé é o fundamento de toda a tua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus é preciso que ele creia que ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, escudo da fé, né? Te proteja com a fé. Se proteja com a fé. Não a fé falsa, mas a fé verdadeira, a fé no Deus eterno, a fé no Criador, a fé no Jesus Cristo que morreu na cruz, a fé no Espírito Santo que veio para nos consolar, para orar por nós com gemidos inexprimíveis, está dentro de nós. Ele veio para ficar. Jesus subiu e disse, eu vou, mas vou enviar um outro, o Consolador. No grego quer dizer, quando ele estava falando desse um outro, quer dizer, o igual a mim. Então, o igual a Jesus está dentro de nós. O Espírito Santo maravilhoso. É aquele que te livra, aquele que direciona os teus pensamentos, aquele que te dá sabedoria para agir, né? Ele é amável. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada aqui, né? A espada do Espírito, essa que tudo defende. Quando tu tem essa palavra dentro de você, não precisa que estar lendo, é o que você lê, que você põe em prática. A espada do Espírito é a prática da palavra, é você declarar a palavra, é você ter a palavra. É quando você vê que é uma coisa errada, não, peraí, a palavra diz isso, eu vou pela palavra de Deus. Então, a palavra te protege, você fere o inimigo com a palavra de Deus. Foi assim que Jesus disse, né? Quando o inimigo vinha contra ele, ele usava a palavra. Não, Satanás, não é assim. Nem só de pão viverá o homem, né? Mas a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus sempre, né, referiu ao inimigo com a palavra. A palavra, a palavra. A renovação. Renovar é tornar-se novo outra vez. Eu posso mudar as minhas atitudes com relação ao que fizeram comigo, segundo ao que Deus nos orientou da sua palavra, né? Eu posso transformar, posso ressignificar, que é a palavra que mais se usa hoje, né? Mas renovar, como Paulo diz, que, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vós renoveis a vossa mente. Renovar a mente. O que é renovar a mente? Tirar tudo aquilo que não presta e colocar essa palavra aqui dentro, ó. Inculcar essa palavra em você. Essa é a palavra, é o escudo, né? Essa aqui é a espada, na verdade, que vai ferir o inimigo quando você renovar a sua mente. Eu posso mudar. Quando eu renovo a minha mente, o que acontece? Tudo que fizeram comigo, tudo que aconteceu comigo, que me fez trazer dor, que me fez sofrer, que me fez levantar parede de rejeição, parede de rebelião, eu posso transformar isso, né? Orientado pela palavra de Deus. Eu não posso mudar jamais as pessoas. Quanto a mim, essa é uma frase minha. Não posso mudar jamais pessoas nenhuma. Mas quanto a mim, posso e devo mudar. Posso e devo mudar, né? Porque ninguém muda, nem Deus vai te mudar. Deus é tão poderoso, mas Ele não muda você. O que Ele deu foi a sua palavra para você ser orientado e transformar a sua vida. Paulo não está dizendo, Jesus vai transformar tudo. Não, Ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É atitude nossa, não é de Deus. O que Deus precisou fazer, Ele já fez. Já enviou seu Filho, mostrou a sua palavra. Seu Filho é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então está certo já. Já está escrito, não adianta se levantar pessoas, religiões,
poderosos da terra e querer mostrar um outro caminho, porque não está, já está escrito, ele é o caminho. Não vai existir mais ninguém nessa terra, não vai existir mais nada que vai te levar ao caminho. Jesus é o caminho. Ele já veio, ele já fez. Ele mostrou o caminho. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então você só vive nas trevas se você quiser. Quer ter luz, quer ser iluminado, então ande com Jesus. Segue Jesus. Glória a Deus. Letra A. Deus é justo em tudo e em todos os seus caminhos. O trono de Deus é firmado sobre justiça. Tudo o que Deus faz é justo e bom. Aleluia. Deus é justo em tudo e em todos os seus caminhos. O trono de Deus é firmado sobre a justiça. Tudo o que Deus faz é justo e bom. Então pronto. Tu é filho de Deus. Quer renovar tua mente? Então seja imitador de Deus como filho amado. Satanás é injusto em todos os seus caminhos. É o contrário de Deus. Satanás é injusto em todos os seus caminhos. Então não queira nenhuma parceria com Satanás, nem com seus filhos. Porque tudo que ele vai fazer é injustiça. Se você estiver no lugar que você vê que o diabo está manifestado, onde as obras malignas estão manifestadas, então sai desse lugar. Né? Se você tem um patrão, se você é um patrão ou tem um patrão, onde a injustiça, onde as mentiras, onde as acusações, onde a zombaria se manifesta, então sai desse lugar. Esse lugar não é para você, não. Deus não vai te colocar nunca num lugar desse. A não ser que você seja a luz desse lugar para resgatar, para restaurar. A não ser que você tenha o comando de Deus para estar nesse ambiente. Senão, saia daí. Os homens são injustos em muitos dos seus caminhos. Né? Letra A, Deus é justo em tudo. B, Satanás é injusto em tudo e os homens são injustos, infelizmente, em muitos dos seus caminhos. E a gente só começa a ser justo quando a gente começa a andar com Deus. E começa a viver a vida de Deus. E começa a querer ter a justiça de Deus e ser a justiça de Deus, porque Jesus nos chamou para sermos, ele nos justificou para sermos sua justiça aqui na terra. Quem anda com Deus não anda mais em injustiça, porque injustiça é a prática do inimigo. E os homens que são injustos são exatamente pessoas que fazem a mesma prática do diabo. A minha injustiça é a manifestação do diabo. É forte, né? Mas é verdade. Quando eu ajo com injustiça com alguém, eu estou manifestando aquilo que o diabo é, injusto. Mas quando eu ajo com justiça, eu manifesto aquilo que Deus é, justo e bom. Processo de renovação. Primeiro passo, reconhecer o sofrimento. Não podemos mascarar nossos traumas. Eu só posso ser renovado se eu reconheço as dores, se eu reconheço o sofrimento, se eu reconheço que eu preciso de ajuda, que eu preciso mudar. Caso contrário, se eu mascarar esses traumas, eu não vou ter a restauração. Primeira coisa que tem que habitar em mim é a humildade de reconhecer isso, reconhecer o sofrimento. Não podemos mascarar nossos traumas, querido. Eu posso te dizer uma coisa, eu fui muito traumatizado. Eu tive traumas na minha vida que se não fosse Jesus nem vivo eu estaria. Mas graças a Deus. Segundo passo, crer que Deus é poderoso para nos curar, restaurar. Temos os recursos, vivemos uma vida em abundância e paz. Temos os recursos, a palavra de Deus. Temos os recursos, uma igreja que Deus estabeleceu aqui na terra para vivermos, para nos unirmos, para curarmos uns ao outro. Terceiro passo é confessar. Terceiro passo é confessar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quarto passo, desejar ser curado. Você precisa desejar. Deus não faz nada forçado. Deseje. Tudo que você deseja, você tem. Né? Seja curado. Jesus é aquele que cura, aquele que sara. Quinto passo, exercitar a piedade. O que é exercitar a piedade? É ser misericordioso. Exercitar a piedade é entender o processo de Deus na nossa vida. Sexto passo, perdoar. Perdoai-vos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então,
O primeiro passo é você perdoar. Se perdoe e perdoe também. Se perdoe e perdoe também. E peça perdão a Deus. Peça perdão, se perdoe e perdoe. Sétimo passo, crescer. Quando eu passo por esse processo de renovação, né, eu cresço, eu ando em perdão, eu manifesto a piedade, eu desejo ser curado, eu confesso o meu pecado, eu confesso a minha fraqueza, eu reconheço as dores do meu sofrimento e começo a crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. Exercitar piedade. Exercitar na piedade é mudar o meu sistema de crença, né? Temos que buscar do alto os nossos conceitos. Teu conceito não é daqui da terra, querido. Teu conceito é do alto. Lê lá o Salmo 139. Vê o que Deus é de forma maravilhosa, extraordinária, de uma forma assim tremenda. Deus te formou. Ele te teceu de um jeito, de uma forma que é inimaginável, humanamente impossível imaginar como Deus fez com tanta perfeição o ser humano. Então você é algo perfeito, é algo maravilhoso. Quando Deus fez o homem, ele disse, é muito bom. Todas as coisas ele disse que era boa. Foi bom criar a lua, foi bom criar o sol, foi bom criar a terra, foi bom criar os animais, foi bom criar os frutos do mundo. Tudo ele disse foi bom. Mas quando ele criou o homem, ele disse foi muito bom. Seja esse muito bom. Represente Deus. O evento inicial tem alguns resultados. Emoção resultante, ação decisiva e sistema de crença. O evento inicial é a experiência, né? Por exemplo, um cachorro preto. Vamos fazer um exemplo do cachorro preto. A emoção, medo. A ação, quando você vê um cachorro preto, é qual? Correr. Alguém fala do cachorro preto que é forte. O sistema de crença, todo cachorro. Agora, todo cachorro, porque viu, um dia você foi, um cachorro te botou para correr. Aquele cachorro preto. Então, todo cachorro agora, né? Todo cachorro, ele formou esse sistema de crença em você. É como dizer, todas as pessoas sorriem. O mundo, a mídia prega uma coisa e você começa a acreditar. O cachorro foi o espanto, né? Pular, preto é feroz e vai, né, nos fazer o que fez antes. Porque para você, todo cachorro preto é feroz e vai fazer o que fez antes, né? Ação decisiva, correr, pular, gritar, chorar. Eu posso fazer isso, é uma ação do medo, né? A ação do medo, eu tenho espanto, eu tenho segurança, né? A experiência com o cachorro preto é exatamente isso. Tive uma experiência que não foi boa. Então, quando essa experiência não é boa, as ações, as emoções resultam em medo, em espanto, em insegurança, né? E a Bíblia diz que ele joga o verdadeiro amor, lança fora todo o medo, né? Se você ama a Deus de verdade, pode lançar fora o medo. Se você ainda tem medo, alguma coisa está errada na sua vida. Você ainda não ama o Senhor de fato e de verdade. A ação decisiva, corre, pula, grita, chora, né? Por causa que viu o cachorro. E o sistema de crença logo vai dizer, todo cachorro preto é feroz e vai fazer o que fez antes, né? Então você, por causa de uma atitude, de uma ação, porque ele gerou um sistema de crença, né? E nós, seres humanos, temos muitas crenças limitantes. Ficamos limitados a certas coisas de crenças e pedimos, né? Somos impedidos de viver a abundância que Deus nos deu. A vida abundante que Deus disse que faria. Então, como já falei, exercitar piedade é mudar o meu sistema de crença. Temos que buscar do alto os nossos conceitos. A reconstrução. As portas de Jerusalém. Você sabe que a cidade de Jerusalém ela foi reconstruída. E Jesus fez essa reconstrução porque Jerusalém representava a nova cidade, né? A cidade celestial, a cidade do céu. Então Jesus veio reconstruir e nós somos essa. Então a reconstrução começou assim. As portas de Jerusalém, ovelhas, a entrada,
né? Jesus é a porta. Porque tinha as entradas, né? E ovelha, disso, daquilo outro, a gente vai ver agora. Ovelhas, a entrada, Jesus é a porta. Eu sou a ovelha, você é a ovelha. E Jesus é a porta para as ovelhas entrar. Peixe, o símbolo do evangelismo, nessa responsabilidade da grande comissão. Quando eu reconstruo isso dentro de mim, eu reconheço que sou uma ovelha, que Jesus é a minha porta de entrada, e quando eu tenho o símbolo, né, da porta, né, de Jerusalém, tinha a ovelha, peixe, né, a porta velha, né, a porta do vale, o monturo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental e a porta da guarda. Então, o que isso representa? Tudo tinha uma representatividade em Cristo, né? A cidade, ela foi fundamentada e levantada, os muros se levantaram e tinha portas representativas, né? Então, a parte do peixe, evangelismo, nossa responsabilidade, da grande comissão do de pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando a gente reconhece isso em Deus, né, a gente começa a obedecer o ide do Senhor, né? Pregar o evangelho a toda criatura. A velha, a porta velha, despojamento, mudança verdadeira, tirar a cinza, né? Quando você tem a porta velha, é para quê? Para despojar-se do velho homem, para fazer a mudança verdadeira, a metanoia verdadeira, deixar Deus operar e tirar as cinzas, aquilo que nos causou dano, aquilo que nos causou prejuízo, né? Só que se eu desliguei esse computador aqui. Então, queridos, para finalizar, eu quero terminar só essa questão das portas, né? E vale, a porta do vale, reavaliação quando passamos por dificuldades, né? Eu estou no vale, né? No vale da sombra da morte, mas o que diz o Salmo? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu estás comigo, o teu cajado, né? A tua vara e o teu cajado me consola. Então a gente tem a segurança, quando a gente passa pelo vale dessa dificuldade, as coisas que se levantam. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci. Isso é o vale. Infelizmente vamos passar, mas a certeza dessa reconstrução é saber que as cinzas já foram tiradas, o vale está lá, mas passamos por dificuldade, mas há uma reavaliação, né? Há uma reconstrução, há um fortalecimento, há uma ressignificância que nos leva a dizer, eu venci aquela, essa também eu vou vencer. É não desistir. O vale é a certeza de não desistirmos. O monturo, a remoção do lixo, né? A remoção do lixo, trazer, né? Porque quando a gente tem lixo, a gente tem doença, a gente tem demônios que nos atuam, que traz miséria, mentira, né, desfavoráveis para a nossa vida. Então é preciso remover o lixo de dentro de nós, as mentiras, as vergonhas, né, as doenças, né, que muitas das vezes é o lixo que a gente traz, né, quando a gente não aceita a verdade de Deus. Fonte quer dizer plenitude. Em que nível está a água de nossas vidas, né? A fonte é uma plenitude, né? No deserto, que uma fonte ela é inesgotável, né? E a gente precisa saber em que nível está a água de nossas vidas. Está na canela, está no joelho, está por cima, ou você está mergulhando. Então mergulha, né? Que nível, que você seja mergulhada no Espírito, que o nível seja o maior, o máximo na sua vida, né? Águas, a porta das águas. O que significa água? Água significa purificação, santificação, pureza. A água nos limpa, né? Essa é a questão de reconstrução, né? Os muros eram assim, quando foram reconstruídos, foram colocados como significados, né? Purificação.
cavalos desembaraçam dos fardos, né? A porta dos cavalos é o desembaraçarmos os fardos, é deixarmos tudo para trás, é deixarmos aquilo que pesava, aquilo que a gente não deixava a gente dar continuidade à vida para trás, né? Isso é reconstruir, deixar tudo que a gente não consegue. Você não vai chegar a lugar nenhum carregando os fardos pesados, né? A rejeição, a rebelião, a falta de humildade, né? O orgulho, essas coisas têm que ser deixadas para trás. Orientação, né? Profecias, acontecimentos, Jesus está voltando, temos que saber disso. Jesus está à porta, está voltando. Eu preciso entender a profecia da Bíblia a respeito da minha vida, a respeito daquilo que Ele fez por mim, né? Os acontecimentos estão aí, né, no dia a dia, dessa pandemia. A vida tem demonstrado que a Bíblia é verdadeira. Nesses últimos tempos, o que ia acontecer? E as pessoas estão com os ouvidos tampados, os olhos espirituais estão cegos, não estão fechados, não estão abertos para a realidade, para a vida real. Isso é estarmos atentos. E guarda é uma guerra espiritual, né? Mesmo entendendo que a vitória é nossa, mas a vitória, Jesus nos venceu e nos fez mais do que vencedor, mas é uma guerra espiritual que eu tenho que lutar. E essa guerra não é contra o inimigo, porque ele é derrotado. Satanás é derrotado, mas ele vai jogar as mentiras, ele vai usar pessoas para te tirar da paz, para te tirar do prumo, tirar daquilo que Deus quer que você viva, mas firma na verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E tu firmado nessa verdade, querido, pode ter certeza de uma coisa. Firmado nessa verdade, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, né? Então nós temos que se despedir do velho homem, né? Desvestir do velho homem. Como é isso? Para nós finalizarmos. Sei que o vídeo está ficando um pouco extenso, mas vamos terminar aqui. Velho homem. Desvestir é vestir sem mudança. Revestir ou desvestir, falsa mudança. Desvestir, mas revestir, mudança verdadeira. São 3 aspectos. Desvestir, revestir, sem mudança. Revestir menos desvestir, falsa mudança. E desvestir e revestir é a mudança verdadeira. O muro da salvação. O que é esse muro da salvação? O Espírito Santo vem nos ensinar. É o domínio próprio, a mansidão, a fidelidade, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a paz, a alegria, o amor. A pedra fundamental que é a redenção, nosso Redentor, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Esse sim, para finalizarmos o questionamento, quais as figuras de autoridades negativas em sua vida e que você lembra com ressentimento? Primeiro ponto, para você ressignificar a sua vida. Quais as figuras de autoridades negativas em sua vida e que você lembra com ressentimento? Perdoe essas pessoas. Faça uma análise, faça uma lista e perdoe essas pessoas. Segundo, quais os tijolos das paredes de rejeição e rebelião você pode identificar em sua vida, né? Identifique, cure todos, jogue fora, quebre todas essas paredes, construa a parede do domínio próprio, mansidão, fidelidade, aquela questão que a gente subiu lá em cima. Terceira, quais os manipuladores e falsa personalidade que você se identificou, né? Quarta, de que forma você compensa as suas dores? Quais as suas reações, né, em relação às dores? Quinto, você já teve algum envolvimento com misticismo ou ocultismo, né? Se você teve, se reveja isso, né? Reveja isso, depois a gente pode falar mais profundamente a respeito disso. Mas o importante é você pedir perdão. A palavra perdão no grego significa soltar as amarras, quebrar grilhões, soltar as correntes. Perdoar é a capacidade de oferecer ao outro uma memória apagada, sem ressentimento e sem mágoas. Então perdoe. É maravilhoso perdoar.
é um fardo que você nunca mais vai levar. É coisa assim, só quem sabe é quem faz. O perdão verdadeiro te dá um alívio, te dá uma paz, te traz uma tranquilidade, né? Você começa a ver as pessoas com outro olhar, o olhar de Deus, o olhar perdoador de Deus. Que Deus te abençoe. Não deixe de dar o like, né? Não deixe de compartilhar. Me ajude aí, queridos, me ajude aí a chegar aonde eu desejo chegar. Se você é um cristão e quer ver os seus irmãos melhor, então faça isso aí por mim. Muito obrigado e Deus continue te abençoando ricamente na sua palavra. Seja abençoado na prática da palavra.